Todo mundo tem uma história de origem, mas olha, não é uma de super-herói, não. É algo, na verdade, muito mais extraordinário. A história de como uma única célula se transforma numa pessoa complexa e única. Essa é a história de cada um de nós. E aí fica a grande pergunta, né? Como é que a gente se tornou a gente? Como é que todas as peças desse quebra-cabeça se juntam para formar quem somos? É um baita mistério, mas é um que todo mundo compartilha. A boa notícia é que a gente tem uma espécie de guia para essa jornada. E esse guia se chama Psicologia do Desenvolvimento. É a ciência que se dedica a nos ajudar a decifrar o roteiro da nossa própria vida, explicando as transformações desde o comecinho. Ok, então vamos mergulhar nisso. Para entender essa história, a gente precisa pensar em dois ingredientes principais. De um lado, temos o que os cientistas chamam de fatores endógenos. Basicamente, nossa programação interna, sabe? Nosso DNA, a genética. Do outro lado, os fatores exógenos, o mundo com o qual a gente interage, nossa família, a cultura, o ambiente. E a mágica toda acontece na mistura desses dois. E o mais impressionante é que essa interação começa muito, mas muito antes do que a gente costuma imaginar. Então, bora pro primeiro capítulo da nossa história, um que acontece inteirinho antes mesmo da gente respirar pela primeira vez. Pensa só, em apenas 9 meses acontece uma transformação incrível. Tudo começa ali na concepção, quando o DNA já está interagindo com o ambiente. Logo depois, as estruturas básicas do corpo e os órgãos começam a se formar. E mais para o final, o cérebro dá um salto de desenvolvimento, já preparando o terreno para tudo que a gente vai aprender aqui fora. E não é só o corpo que está se desenvolvendo, não. A nossa vida social, acredite se quiser, também começa ali. Antes de ver um rosto, o feto já se conecta com o mundo, aprendendo a reconhecer e até a preferir a voz da mãe. É, literalmente nosso primeiro laço afetivo. E aí depois do nascimento, nossa, aí o ritmo das mudanças se torna explosivo. A gente entra na primeira infância, um período de crescimento físico, cognitivo e social simplesmente sem precedentes. Só para ter uma ideia da escala da mudança, o cérebro fica absurdamente mais complexo. O corpo cresce numa velocidade impressionante e a capacidade de aprender já está ali, ativa, desde as primeiras semanas. É uma verdadeira revolução acontecendo num corpo tão pequeno. Isso fica muito claro no desenvolvimento motor, que segue uma sequência bem definida e quase universal. Primeiro, o bebê levanta a cabeça, depois rola, aí senta sem apoio, até finalmente começar a andar. Cada nova habilidade é uma vitória que abre caminho para a próxima. E enquanto o corpo aprende a se mover, a mente também dá um salto gigantesco. Lá pelo final do 2º ano, começa a aparecer a capacidade de usar símbolos, sabe? Entender que uma palavra representa um objeto. E também a de resolver pequenos problemas. É o começo do pensamento como a gente conhece. Agora, vamos sair um pouco do crescimento físico para entrar em uma jornada que talvez seja a mais profunda de todas. A construção da identidade, o surgimento do eu. A gente se torna a gente através das conexões. Os laços de afeto com os pais e cuidadores são a base de tudo. A partir daí, a criança vai da dependência total em direção à autonomia, desenvolve a consciência de si mesma e começa a se interessar cada vez mais por outras crianças. E essa jornada não é só da criança, né? A psicóloga Maria Teresa Maldonado descreve isso de uma forma muito bonita, falando sobre esse amor profundo e transformador que pavimenta as trilhas da maternidade. É uma emoção que evolui junto com o crescimento da criança. Claro, essa compreensão toda que a gente tem hoje não surgiu do nada. Ela foi construída por pensadores brilhantes que se dedicaram a mapear esse território fascinante que é a mente em desenvolvimento. Vamos passar rapidinho por alguns desses pioneiros. Foram eles que nos deram as ferramentas, os conceitos, para a gente poder entender não só o desenvolvimento das crianças, mas, no fim das contas, a nós mesmos. Sigmund Freud, por exemplo, foi um dos primeiros a dizer que nossas experiências lá da infância, como desmame ou desfraude, são peças-chave para moldar quem a gente se torna como adulto. Já Lev Vygotsky trouxe outra perspectiva essencial, mostrando que a gente não aprende sozinho. É a interação com pessoas mais experientes, como pais e professores, que realmente empurra nosso desenvolvimento para frente. Erik Erikson expandiu essa visão. Ele propôs que o desenvolvimento não para na infância. Para ele, é uma jornada pela vida inteira, dividida em 8 estágios, e cada um deles tem um desafio único para a gente superar. E claro, tem Jean Piaget, que nos deu um mapa de como nossa capacidade de pensar amadurece.
Ele descreveu fases bem claras, desde aquela em que o bebê aprende pelos sentidos, até a fase em que a gente desenvolve o pensamento abstrato. Então, com tudo isso em mente, vamos voltar à nossa pergunta original. Como é que a natureza e a criação se juntam para nos tornar quem somos? A resposta final é que não se trata de uma batalha. A gente não é só gene, nem só experiência. A gente é o resultado de uma dança contínua e inseparável entre nossa programação interna e nosso mundo externo. Somos a história dessa interação. E isso nos deixa com uma última reflexão. Entender os blocos que nos construíram não define nosso destino. Na verdade, isso nos dá poder. Sabendo como uma pessoa é construída, a pergunta que fica é: que tipo de arquiteto ela escolherá ser para a própria vida?